Eu quero que vocês abram em um salmo, Salmo 91, que é o salmo mais mal usado da Bíblia. Mais mal interpretado, mais mal usado. Por quê? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho antes de nós meditarmos na palavra. Então, deixa eu colocar o timer aqui para eu ter o controle do tempo. Gente, vamos ler Salmo 91. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu peço que abençoe essa palavra, que ela seja palavra dizente e transformadora para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é encontrado muitas vezes a Bíblia aberta nesse salmo nas casas, porque elas acham que esse salmo é uma simpatia contra quebrante, mal-olhado, espírito maligno. Então eles abrem a Bíblia no Salmo 91 em lojas e dizendo que isso aqui é uma proteção contra mal-olhado. Né? Salmo 91. Eu vou dizer para vocês que o Salmo 91 é um salmo maravilhoso, um salmo lindo, mas ele não é proteção automática contra quebrante. Se você pegar um demônio e mostrar o Salmo 91 para ele, ele não vai sair correndo. Ele vai dizer assim, eu sei ler esse salmo, conheço esse salmo. Tanto o diabo conhece esse salmo, que quando ele tentou Jesus, não colocou Jesus sobre o pináculo do templo, e não disse para Jesus, pula daí de cima, porque a teu respeito está escrito que os anjos te segurarão para que não tropece numa pedra, referência a esse salmo. Ou seja, teologia do diabo, só para vocês entenderem que o diabo também é teólogo. E ele entendeu que o Salmo 91 era um salmo messiânico, se referia a Jesus Cristo. Então, quem que é o primário receptor das promessas de Salmo 91? Jesus Cristo. Está descrevendo Jesus Cristo. Por consequência, aqueles que agem conforme Cristo têm as mesmas promessas do Salmo 91. Mas entenda que o próprio diabo entendeu, conheceu, reconheceu que o Salmo 91 era uma profecia a respeito de Jesus Cristo. E ele tenta fazer Jesus pecar usando o próprio Salmo 91. Então, sabe, Satanás é teólogo. E alguns teólogos, às vezes, são funcionários dele. Né? O que você tem que tomar cuidado, gente, eu costumo fazer saturação antes de ministrar a palavra de Deus, e eu hoje peguei na internet e pesquisei Salmo 91. Oração poderosa, 91 vezes o Salmo 91. A chave para o poder místico do Salmo 91. Interpretação espiritual do Salmo 91 para liberar as promessas e as bênçãos sobre sua vida. Como diz
O Guilherme explodindo a cabeça, né? Gente do céu, caramba! Isso é um crime, o que fazem. Porque estão fazendo do Salmo 91 um artefato mágico, como um pé de coelho, como uma figa, como um trevo de 4 folhas. O Salmo 91 traz sorte, balela. O Salmo 91, por si só, é só letra no papel. Ele se torna real quando ele se encarna na vida de uma pessoa. Se você botar a letra no papel na mesa, ele só vai ser letra no papel. Ele se transforma em realidade na medida que se encarna em você e em mim. Mas eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem para um povo cansado. Nós temos passado por várias lutas. Vocês estão carregando máscaras, alguns. Outros estão experimentando a liberdade de não precisar esconder o rosto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês passaram por uma época difícil. E a época tende a piorar cada vez mais. A luta pela frente, a luta no passado. E às vezes nós nos sentimos cansados, não é verdade? Porque temos que lutar, lutar para viver, lutar para defender os nossos valores, lutar contra a má influência do mundo. Tem muito crente pecando e prevaricando contra Deus e perdendo a sua comunhão com Deus porque estão cedendo para os valores do mundo. Imoralidade sexual, egoísmo, cobiça, materialismo e assim por diante. Agora, lutar contra isso não é fácil. Quem viveu entre peão de trecho e resolveu ter uma vida casta e pura sabe do que eu estou falando, como eles zombam das pessoas assim. Então, amados, há uma canseira às vezes que vem. E nós nos sentimos cansados porque nós estamos lutando pelos nossos filhos, estamos lutando pelos nossos cônjuges, estamos lutando pela nossa própria santificação e temos lutas o tempo todo. E essa palavra, ela traz uma mensagem para nós que estamos cansados. Não há como fugir da batalha, pois, como disse alguém, viver é lutar. Mas, ao mesmo tempo, nossa resistência é limitada e não podemos prosseguir lutando sem descanso. Esse é um dilema que humanamente não tem solução. Nós somos um povo que tem um Deus que, em sua infinita graça, jamais desejou nos colocar em situações e perigos que terminem por um dia nos destruir. Então eu quero falar, amados, essa mensagem tem um alento para você. Primeiro, há um esconderijo para onde correr nos dias de perturbação. Tem várias figuras aqui nesse texto de Salmos. Nós vamos encontrar várias comparações. Por exemplo, a figura de um descanso à sombra, né? Ali fala assim, no começo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A sombra. Você vai lá fora, nesse calor de hoje, principalmente curitibano, que não é acostumado com sol e calor, e você começa a se sentir torrando. Você imediatamente corre para a sombra. Porque o sol, apesar de nos abençoar com a sua luz e calor, às vezes ele nos torra com a sua luz e calor. Então nós precisamos nos abrigar à sombra para não sermos machucados. E a ideia é exatamente isso. Essa figura da proteção contra dificuldades naturais que vêm e nós precisamos de um abrigo. Sombra e água fresca você vai encontrar na presença de Deus. É um lugar de refrigério e quietude interior, na presença de Deus. Por quê? Lá você encontra descanso para a sua alma. Enquanto você está vivendo num mundo e tentando se adaptar ao mundo, tua alma está inquieta. Você só vai encontrar descanso na presença do Senhor. Ali há um esconderijo. Muitas vezes não é assim que você está tão até as tampas de agitação, correria, você quer achar um cantinho onde você está quieto. Pode colocar em ordem os seus pensamentos. Esse esconderijo é na presença de Deus. E é ali que nós encontramos essa segurança. A figura de um lugar alto e retirado onde posso encontrar sossego e silêncio. Afastamento das perturbações diárias.
Figura do encontro consigo mesmo em silêncio interior, há um refúgio contra as ameaças que nos rondam dia a dia. E uma das coisas que os médicos e cientistas perceberam é que a pessoa que tira tempo para meditar, qualquer tipo de meditação é mais saudável que a pessoa que não para, nunca. E quando você para na presença de Deus, a saúde é mais completa. Então, esse refúgio, esse esconderijo, a figura que impede o avanço do inimigo, versículo 2, meu refúgio e meu baluarte. Baluarte é como que fosse um castelo, onde você está, o inimigo está tentando te atacar e você está ali protegido. Não, ali eles não conseguem subir os muros, não conseguem entrar naquele lugar. Muitas guerras foram vencidas na resistência, porque o inimigo não conseguiu chegar naquele lugar. E assim, é o lugar onde você estando em Deus, o inimigo não pode te tocar. Figura de situação de crise real, figura de situação de confronto e conflito de interesses, figura de uma estrutura que impede que o inimigo cumpra a sua intenção de fazer o mal contra ti. O baluarte. Baluarte é lugar de inimigo face a face. O inimigo fora, tentando atacar aquele que está dentro. E quantas vezes nós nos encontramos em situações de confronto, que percebemos pessoas que querem nos destruir? Satanás, com certeza, se ele pudesse, nos arrebentaria agora mesmo. Mas ele não pode, que não lhe é permitido. Aí tem a figura da galinha, que esconde suas crias sob as asas. Uma vez eu li o relato de uma pessoa que viu os restos de um incêndio numa barn, celeiro. E lá encontrou uma galinha queimada. Quando ele foi mexer na galinha, embaixo das asas da galinha tinha pintinhos, todos eles vivos. A galinha colheu eles, ela morreu queimada, mas os pintinhos ficaram protegidos debaixo das suas asas. Amados, é essa figura que Deus fala. Ele quer te ajuntar. Aliás, Jesus falou isso a respeito de Jerusalém, que queria acolhê-los como a galinha que acolhe os pintinhos sobre suas asas, mas eles não quiseram. Quantas pessoas não querem ser acolhidos na proteção de Deus e sofrem as consequências por causa disso? A figura do carinho, do amor, calor aconchegante de Deus, a figura do lar onde eu descanso e me refugio, isso está no versículo 7. Não, desculpa. Não está no versículo 7, mas tem um lugar que fala de moradia. Quando você mora na presença de Deus, casa é um lugar de segurança, onde você se sente protegido e cuidado. Também a figura de um exército de anjos a nos carregar pelos braços. Não sei se você sabia, mas o tempo todo você está sendo acompanhado por anjos. Aliás, hoje mesmo eu não prego como teologia isso, mas eu tomei uma liberdade de fazer uma coisa. Disse, olha, 6 anjos que me acompanham, às vezes eu deixo vocês bem chateados, me perdoem. Me perdoe Deus, porque às vezes eu deixo Deus chateado, mas eu acho que os anjos também ficam às vezes, porque a gente faz algumas besteiras, depois os anjos não. E eu tenho que cuidar desse cara. Vocês me perdoem também, eu quero tentar melhorar. Amados, na verdade, há uma legião de anjos cuidando da sua vida. Você nunca está sozinho. Enviados de Deus. Algumas pessoas chegaram a ver esses anjos, outros não. Né? Então, amados, isso tudo é o que o Salmo diz. Também diz que é uma ameaça a ser considerada. Figura de uma caminhada em trajetória perigosa. Você tem um refúgio quando você está caminhando num lugar perigoso. A ameaça representada pela figura do laço do passarinheiro. Perigos escondidos, invisíveis aos nossos olhos, ocultos, uma oferta tentadora. Quando alguém prepara uma armadilha para nós e Satanás o tempo todo está preparando laços para nos pegar. Então, tem um ditado popular que se criou entre crentes, né?
Quando uma mulher bonita e carente vem para perto de você, homem casado, chuta que é laço. Isso é uma expressão, foi cunhado no meio evangélico, eu achei interessante. Laço. Você pensa que está indo numa coisa boa, no final você acaba preso, porque o pecado sempre te leva mais longe do que você quer ir, te prende por mais tempo do que você gostaria de ficar preso e te cobra um preço mais alto do que você queria pagar. Sempre. Então, por isso, buscar a santidade. Fala também de ameaça representada pela figura da peste perniciosa. Eu acho que nenhum de nós precisa de explicação sobre peste perniciosa, né? Não precisa. Peste perniciosa é isso que está vindo agora uma quarta onda, segundo dizem os jornais, afetando a vida no mundo inteiro. E isso, amados, mostra perigos que se lastram, se espalham, não só doenças físicas, mas outros tipos de males que vêm e fazem um estrago total. A ameaça representada pela seta que voa de dia. Hoje em dia nós não diríamos seta que voa de dia, nós diríamos uma bala perdida. Disse uma vez que um carioca saiu do Rio de Janeiro, foi até Foz do Iguaçu, viu as cataratas do Iguaçu e morreu de uma bala perdida em Foz do Iguaçu. Muito azarado o homem, né? Parece que o destino dele era morrer de bala perdida. Você não precisa temer bala perdida, nem a seta lançada contra você por Satanás. Mas existem algumas condições para isso. Continuando, a ameaça representada pela praga que é lançada contra a tua família, maldições lançadas a povos inteiros, preconceitos, rótulos aplicados a pessoas e famílias que ferem e matam o que há de bom nas pessoas. A ameaça representada pela serpente e pelo leão, finalmente fala do próprio diabo, o inimigo de nossas almas. Sabia que o diabo não é inimigo de Deus? Por incrível que pareça, não é. Ele não é amigo de Deus, mas não é inimigo de Deus, porque o diabo não é páreo para Deus. Você imagine a lâmpada que vai se revoltar contra a tomada. Eu vou me desligar de você, tomada. O que acontece com a lâmpada? Morre. Então, o diabo é a lâmpada que não pode se desligar da tomada. Ele não é páreo para Deus. Amados, ele é nosso inimigo. Sabe aquela pessoa covarde? Eu não posso bater no Ricardo, mas eu posso bater na Ana. Meia boca, a Ana faz Muay Thai, então eu não sei se eu posso bater nela. Né? Mas eu não posso bater no Ricardo, eu vou me vingar na Ana. Ou na Adriane. Ou no Arthurzinho. Lá para trás. É essa a covardia do diabo. Ele é teu inimigo. Ele quer te destruir. Mas a Bíblia fala que ele vai estar debaixo dos nossos pés. Primeiro, debaixo dos pés de Jesus. Por isso a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai e aguarda que seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. Mas quando você pisa em alguém, é sinal que essa pessoa já está completamente derrotada, derrubada. E a promessa é essa. Então, amados, esse salmo nos ensina que há alguém com poder para garantir libertação e vitória. Ele que nos solta dos laços que prendem os nossos pés, quem promete libertação e vitória, que promete glorificar aquele que o ama, que promete dar resposta no dia das angústias, que promete estar conosco no dia mau, porque eles vêm, e que promete nos dar abundância de dias. Só que nós vemos muita gente que teme o Senhor e que morreu cedo, e que passou necessidade, dificuldade. E aí fica. Esse salmo não é uma garantia automática de que você nunca vai ter problemas na vida, mas é uma afirmação de que até nas piores horas da sua vida, Deus vai te dar vitória de alguma forma inesperada. Caiam 10.000 ao seu lado, 1.000 ao seu lado, 10.000 à direita, você ficará de pé. Mas você pode ficar de pé e morrer. Por quê? Fisicamente você morre, mas morre na presença de Deus e vive eternamente. Entendeu? Essa é a diferença.
A segurança não é a segurança visível aos olhos, necessariamente. Você pode ter que enfrentar, como algumas pessoas tiveram que batalhas espirituais, ter que enfrentar manifestação demoníaca de coisas saírem voando pela casa. Isso não é conto, não é piada de fantasma, historinha de fantasma. O diabo faz essas coisas. Mas aí eu vou te dizer um negócio. Quem cumpre as condições desse salmo vê vitória, até nessas horas arrepiantes. Concluindo, amados, para não tomar muito tempo, para que as bênçãos desse salmo se tornem verdadeiras, esse salmo precisa se encarnar na tua vida. E como você vai fazer isso? Vejam só. Primeiro, que você tenha eleito o Senhor como refúgio diário. Amados, não é simplesmente ficar com Jesus. Eu tenho visto muito crente que adora ficar. Sabe o que é aquele namoro sem compromisso? Vou encher de beijo, vou abraçar, vou sentir o calor do aconchego, mas não quero nada com você. É só naquele momento, aquele clima, aquele romance, depois tchau. Tem gente que acha que pode ficar com Deus. Ou é casamento ou é nada. Você não fica com Deus. Não adianta você querer, eu vou me derramar em louvores e adoração, durante a semana eu vou viver em rebeldia. Mas no domingo eu vou me derramar em louvor e adoração. Não. É casamento. Na hora boa, na hora ruim, eu estou ligado à minha esposa, eu estou ligado ao meu Deus. É Ele o meu descanso. É nos braços dele que eu me escondo. Para esse, as promessas do Salmo 91 funcionam. Que depositemos nossa confiança no Senhor, aquela pessoa que acredita. Em algumas vezes eu cheguei a dizer literalmente para o diabo, se você tentar mexer comigo, vai ter que se ver como meu dono. Não é assim tão fácil. Eu tenho um dono, e ele é minha confiança. Que habitemos na presença do Senhor para ouvi-lo e obedecê-lo. Tem gente que até ouve o Senhor, mas não obedece. E aí, sofre as consequências e pergunta para Deus, por que o Salmo 91 não funciona? Sem ouvir e obedecer, esse Salmo não é para você. Essa é a verdade. Então, que nós o amemos de fato e verdade, que conhecemos o seu nome, mais do que ouvir, sim experimentar, que o invoquemos em busca de socorro. O que é interessante, amados, que a expressão meu Deus me acuda, é uma expressão muito comum que sai da boca das pessoas em momento de grande crise. Se acontecesse um terremoto no Brasil, aqui em Curitiba, e as ruas começassem a rachar, abrir buracos do nada, e as casas começassem a desabar, nós íamos ver um monte de gente gritando, meu Deus! Mas não passa de uma expressão idiomática, porque o meu Deus me acuda só funciona na mesma medida que você o busca. E essa é a de verdade. Então, queridos, eu quero deixar para você uma palavra de descanso. As lutas são pesadas, às vezes são. Mas nós temos um Deus que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na presença de Deus, você encontra descanso. Mas faça disso mais do que uma expressão religiosa. Faça disso a sua vida. Ande na presença de Deus, ouça a sua voz e se disponha a obedecê-lo, custe o que custar. E as promessas do Salmo 91 são suas. Certo? Vamos ficar em pé e orar? Pai, obrigado por essa palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor a abençoe, que nós possamos viver essas verdades. E perdoe quando às vezes nos esquecemos da intimidade contigo, Senhor, e passamos a viver apenas de convenções e de hábitos. Nos ajuda, Senhor, a entrar sempre na Tua presença e nos esconder em Ti. Que aquele que não conhece essa intimidade,
Seja guiado pelo Teu Espírito Santo para ir além, Pai, do hábito religioso e aprender a andar com o Deus vivo que fala, toca, transforma e que briga até conosco às vezes para que nós nos adaptemos à Sua vontade. Sim, Senhor, queremos andar na Tua presença e ser santos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, amigos. Continue na comunhão. Um excelente domingo.